pessoal, aqui é a Rê do Palavras Radioativas e no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês todos os livros que eu li durante o mês de agosto. Em agosto eu fiz poucas, porém boas leituras. Eu comecei o mês lendo Reparação, do Ian McEwan, que já tem resenha tanto lá no blog quanto aqui no canal. O card vai estar aqui em cima caso você ainda não tenha visto o vídeo resenha que eu fiz aqui pro canal. E é um livro considerado aí uma das grandes obras da literatura inglesa, que foi publicado, se não me engano, em 2001. E ele é um livro bastante recente, se você for comparar ele a outros grandes livros da literatura inglesa, como, sei lá, Orgulho e Preconceito. E é um livro que me impactou muito, que eu adorei ter feito a leitura, como vocês podem perceber no vídeo de resenha. E nesse livro a gente vai conhecer o núcleo familiar da família Telles, que conta ali com uma jovenzinha, né, uma menininha de 13 anos, que é a Bryony. Nesse núcleo familiar a gente também conta com a empregada principal, né, que se eu não me engano é a governanta da família, e o filho dela, que é o Robbie. E a primeira metade do livro inteiro vai narrar o primeiro dia em que tantas coisas acontecem e que vai mudar ali pra sempre o destino do Robbie, da Bryony e de todas as pessoas da família Telles. O que acontece é que ao longo desse dia a Bryony vai vivenciando ali diversas coisas, além, é claro, do fato de ela estar amadurecendo, de ela estar entrando na adolescência, de ela estar com a imaginação dela a mil, porque ela quer muito ser uma escritora, ela escreve desde criancinha, e a imaginação dela tá sempre muito fértil, ela tá sempre pensando em diversas coisas, e justamente nesse dia em que algumas coisinhas acontecem com ela também presencia ali algumas cenas bastante suspeitas envolvendo a irmã mais velha dela, Cecília, e o Robbie, e por ela não entender o que tá acontecendo, né, ela é uma criança que pega, assim, pedaços, né, do que aconteceu com essas duas pessoas, né, ela vivencia alguns pedacinhos desse dia dessas duas pessoas, e ela encaixa tudo numa coisa só, que faz com que ela tire uma conclusão não muito boa acerca do Robbie, né, ela toma uma conclusão completamente errada da pessoa do Robbie, e isso faz com que ela cometa um crime. Ela acusa ele de ter cometido um crime, mas na realidade quem comete o crime é ela, ao fazer uma falsa acusação. Essa falsa acusação, né, que a Bryony faz sobre o Robbie, faz com que ele tenha, assim, um destino muito diferente daquilo que seria esperado pra ele se ele não tivesse sido acusado. E a partir de então a gente vê os caminhos da Bryony, da Cecília e do Robbie tomarem rumos completamente diferentes, embora os principais ali que a gente mais vai ter acesso são a Bryony e o Robbie, que são, né, as pessoas mais protagonistas dessa história, que na realidade nem tem tanto assim um protagonista, porque ela vai contar a história de muita gente. É um livro muito bem detalhado, muito bem escrito. Eu falei no vídeo lá de resenha o quão apaixonada eu fiquei pela escrita do Ian McEwan, e é um livro que vocês precisam ler, pelo amor do Senhor Jesus. A minha leitura em seguida foi Belgrave, do Julian Fellowes, que é o mesmo diretor, né, o mesmo criador de Downton Abbey, aquela série lá de TV. Esse livro aqui é um romance de época, mas é um romance de época um pouco fora do padrão que a gente tem tido aqui no Brasil ultimamente, que é um mocinho, uma mocinha e um romance que acontece entre eles e as problemáticas que vão se interpor no caminho deles. E aqui é muito diferente, não tem nada disso, porque a gente não tem um protagonista fixo, embora a gente tenha um casal, eles não são protagonistas e, enfim. Falando sobre o livro. Aqui então a gente vai conhecer duas famílias, a família dos Trenchard, que é uma família de comerciantes, né, o chefe de família é um grande comerciante, e a família dos Bellacis, que são pessoas da alta aristocracia inglesa, né. E o livro começa então em 1815, na noite do baile da Duquesa de Richmond, que é um grande evento que tá acontecendo ali em Bruxelas, então toda a sociedade londrina tá em Bruxelas para esse evento. Além disso, né, a gente tá ali na iminência da invasão napoleônica a Bruxelas, né, contra o exército inglês, e é justamente nessa noite, na noite do baile da Duquesa, que vai acontecer a Batalha de Waterloo. Então, de madrugada, assim, bem tarde da noite, o exército de Napoleão vai invadir e todos os oficiais que estão ali no baile comemorando precisam sair correndo para poder defender o povo inglês. Então, aqui nessa noite, nesse baile, a gente vai começar ali um segredo que vai envolver, então, os Trenchard e a família dos Bellacis. E esse segredo vai ser mantido ali, né, na tocaia durante 25 anos, e só em 1840 é que esse segredo vai começar a influenciar a vida dessas grandes famílias, né? E também ao longo do livro a gente vai percebendo que não somente as duas famílias, né, que são as principais, estão envolvidas com esse segredo, como esse segredo também pode tanto influenciar a vida de outras pessoas positivamente, quanto ameaçar a vida de algumas outras ali negativamente. Então a gente também vai contar ali com algumas personagens bem perigosas, né, que tem um jogo de interesses muito grande acerca do que esse segredo revela, e
ao longo do livro, a gente vai tendo narrações na perspectiva de vários personagens. Então, desde os personagens das famílias principais até personagens secundários ali que estão com interesses envolvidos na história. E é incrível o quão perfeitamente o autor conseguiu tratar essa história e realmente inseriu o leitor em todas as realidades, né, de todas essas pessoas, ao passo em que ele também ia desvendando esse segredo pra gente. A gente ficava sabendo do que se tratava e o que esse segredo poderia causar na vida de várias pessoas. Um livro muito incrível, gente, uma leitura que eu amei ter feito, eu me senti muito envolvida pela história, a escrita do autor é realmente muito boa, e eu espero muito que vocês também tenham a oportunidade de ler, porque é muito bom. Também li em agosto o livro A Rebelde do Deserto, da Owen Hamilton, que é uma fantasia que vai se passar no deserto. Não dizia-se exatamente em qual deserto, mas eu imagino que seja lá no Oriente Médio, né? Que seja pra lá. Mas enfim, aqui nesse livro a gente vai conhecer a Amani, que é uma jovem que vive na Cidade da Poeira, no deserto de Miraji. E a Amani, já no começo assim do livro, o primeiro capítulo, é ela tentando fugir da Cidade da Poeira, ela tentando arrumar um jeito de conseguir dinheiro, de ir pra uma outra cidade em que a tia dela vive, porque ela é órfã. Mas enfim, a grande missão da Amani é conseguir sair da Cidade da Poeira, porque se ela continuar na Cidade da Poeira, o destino dela é ser subjugada, obedecer a homens, coisa que ela não pretende fazer, obedecer a homens, casar talvez com o próprio tio, porque na sociedade aqui em que é apresentada pra gente no livro, a poligamia é alguma coisa, tipo, comum, então ela seria mais uma esposa do próprio tio dela, então a missão da vida dela é conseguir um jeito de sair da Cidade da Poeira e viver com a tia dela, a irmã da mãe dela, em outra cidade. Só que justamente nessa noite, aqui nessa primeira noite em que a gente tem contato com a Amani tentando, né, conseguir dinheiro pra sair da Cidade da Poeira, ela conhece também o Dean, que é um garoto que tá ali também tentando junto com ela conseguir esse dinheiro, mas eles estão ali disputando por objetivos diferentes, que a gente só vai descobrir mais pra frente o que é que o Dean tá querendo com aquela disputa. Então, o destino dos dois começa a se entrelaçar nesse primeiro contato e ao longo da história vão acontecendo diversas outras coisinhas que vão fazendo com que eles se esbarrem pelo caminho. Nesse livro aqui, gente, é interessante que eu ressalte e deixe bem claro que apesar de o Dean ser de extrema importância pra história, porque ele é uma personagem super cativante, ele vai ter lá na frente uma relevância muito grande na história, em momento nenhum, a Amani e esse personagem, né, que é o Dean, são personagens, assim, que estão forçosamente, né, pela autora. A autora tá forçando que aconteça alguma coisa entre eles. Muito pelo contrário, a amizade que acontece entre eles aqui, a princípio, é muito natural. Eu não me senti, ao longo do livro, torcendo pra que eles ficassem juntos, porque a própria amizade deles já era alguma coisa muito legal de ser lida, muito legal de ser, sabe, conhecida ao longo do livro, então eu não tive essa impressão de que a autora estava querendo colocar o Dean junto com a Amani para que eles formassem um casalzinho no final, muito pelo contrário, eles estavam realmente como parceiros, né, os dois tinham interesses ali, né, um tinha interesse no outro, mas não interesse emocional, mas sim interesse estratégico, talvez. E ao longo do livro isso vai se desenvolvendo e a gente vai descobrindo também, junto com a Amani, segredos da cidade, né, em que ela vive, coisas que ela pode participar para poder mudar, como essa realidade que ela mesma tá fugindo, né, de ser subjugada por ser mulher, de ser obrigada a se casar, de ter seu destino já escrito pelos homens, de ser destinada a ter um dono desde criancinha. Então, assim, isso, assim, é a nata, sabe, do que eles vivem. Tem muito mais por baixo e é justamente isso que ela vai descobrir no futuro ser capaz de mudar. E é incrível, gente, esse livro é maravilhoso. Foi uma das leituras mais legais que eu fiz em agosto também. Se bem que em agosto eu fiz muita leitura boa. E é um livro, assim, que vai tratar de muita fantasia, porque toda a cidade ali, toda a sociedade está embasada em seres místicos, né? E tudo isso é apresentado pra gente ao longo da leitura de uma maneira muito legal, muito envolvente, muito simples de ser lida. E, ai, gente, eu acho que vocês vão adorar esse livro, sério. Eu espero muito que todo mundo que esteja lendo ele esteja gostando tanto quanto eu. E eu espero que se você ainda não leu também, você possa ter essa chance aí de fazer essa leitura incrível. E é isso aí. Por fim, eu terminei agosto lendo O Ar que Ele Respira, da Brittany C. Cherry. Eu nunca tinha lido nada da Brittany, eu tava super curiosa, né, super ansiosa pra ler esse livro, pra conhecer a escrita dela, que todo mundo falou super bem, com o Sr. Daniels, eu acho, que eu não li ainda. E aqui nesse livro a gente vai conhecer dois personagens, né, um homem e uma mulher, que estão passando ali por
uma fase meio tensa, porque ambos eles perderam, né, os seus familiares. A Elizabeth perdeu o esposo ao mesmo passo em que o Tristan perdeu a esposa e o filho. Então eles dois estão lutando ali pra sobreviver, né, com todo esse luto, com toda essa agonia que eles sentem por ter perdido pessoas tão próximas, pessoas que eles amavam tanto, ao mesmo tempo em que eles não encontram, assim, muito bem... Principalmente o Tristan, ele não encontra razão pra viver, já que tudo que ele tinha ele perdeu e ele não tem mais, tipo, motivo pra continuar sendo o homem que ele era antes. Então aqui no livro a gente conhece uma pessoa realmente bem homem das cavernas, assim, bem ogrão mesmo. A reputação dele pelo bairro não é das melhores, porque ele não se barbeia, ele tem um cabelo gigante, ele não tá preocupado em manter a frente da casa dele arrumadinha, sabe? Ele tá realmente largado, ele não tá nem aí pro que os outros estão pensando e ele não tem motivo pra se conservar, então ele vive da maneira que ele achar melhor e ele tá nem aí pro que os outros estão pensando. Ao passo que a Lizzie, ela estaria na mesma situação que ele se ela não tivesse uma filha pequenininha, né, que fosse a motivação dela pra continuar de pé, pra superar a morte do marido e pra alguém por quem viver. E eles dois vão se encontrar, assim, vão se conhecer de uma maneira meio, né, atípica, como a gente normalmente já tá acostumado a ver nesses tipos de livros, e ao longo do livro a gente vai descobrindo, vai vendo ali uma Lizzie querendo ajudar ele, porque ela tem alguém que é a base de tudo pra ela, mas ele não tem ninguém. E ela percebe desde o princípio que tem alguma coisa errada com essa pessoa, que não quer se aproximar de ninguém. E ao mesmo tempo que ela quer tentar ajudar ele, ser amiga dele, ele só dá patada nela. E ela, nossa, ela devia estar querendo muito ser amiga desse cara, porque é cada coisa que ele faz com ela que eu fico, meu Deus do céu, menina, sai daí. Ela tá o tempo todo tentando ajudar ele, o tempo todo tentando ser legal, e ele tá o tempo todo, sabe, querendo afastar ela, ele não quer contato com ninguém. Foi um livro, assim, que eu gostei bastante, eu achei bem interessante a carga emocional que a autora trouxe. O final, gente, desse livro aqui, ela dá, assim, um plot twist muito digna de um parabéns, porque vai envolver aqui uma segunda, né, uma personagem secundária e as protagonistas, e vai ser uma coisa, assim, bem tensa. Então prepare o coração se você ainda não leu esse livro, porque o final revela altas surpresas. Mas assim, no mais, eu achei ele bem mais do mesmo do que a gente tá acostumado a ver nos livros de New Adult, só que aqui, ao contrário, né, a gente não tá conhecendo personagens de seus 20 e poucos anos. Aqui eles já são bem mais velhos, né, eles já são adultos, realmente. E aqui eu consegui entender muito, assim, o quão a perda tá realmente relacionada ao que nós somos, ao nosso futuro. Aqui, no caso, o personagem perdeu, a família, ele perdeu tudo, e ele não tinha mais por que viver, então o futuro dele profissional também foi jogado no lixo. E também, sei lá, a autora deixou bem estampado, assim, pra gente o quão é necessário que a gente tenha pessoas próximas da gente pra poder ajudar a gente a seguir em frente, pra poder ajudar a gente a ir adiante. E foi um livro que eu gostei bastante da premissa, gostei do desenvolvimento, eu achei bem interessante, assim, a química entre as duas personagens, eu achei isso muito bom também. A escrita da autora é leve, fluida, você lê, assim, rapidamente, você se envolve com a narrativa dela, justamente porque ela te insere numa situação de personagens, assim, que realmente te deixa querendo saber o que vai acontecer com eles. Mas em alguns momentos eu senti que a escrita dela, principalmente nos diálogos, assim, foi bem pobre. Eu acho que faltou, assim, alguma coisa a mais com os diálogos, que muitas vezes, assim, foram bem insatisfatórios pra mim. Mas, no geral, a narrativa dela é bem boa. O livro é bastante legal, então eu indico pra vocês aí que também que gostam desse tipo de literatura, que gostam desse tipo de livro que vai tratar de romance, de superação, de perda. Enfim, se você gosta desse tipo de livro, é a receita certa pra você. Se você não gosta, eu indicaria outra coisa. Bom, gente, então esses foram os livros que eu li em agosto. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aqui embaixo o que vocês leram e se vocês já leram algum desses livros pra gente poder discutir sobre eles. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar o joinha aqui que ajuda muito na divulgação. E se você gostou mais ainda, se inscreve aqui no canal pra ficar por dentro das próximas novidades que eu vou postando por aqui. Então é isso, um grande beijo e até o próximo vídeo.